Fala, meus amigos, vocês estão bom? Eu tô chique demais. Galerinha, aí o videozinho mostrando um núcleozinho que chegou, um enxame muito pequeno mesmo. A gente mostrou já esse vídeo, essa parte, no vídeo anterior. E aí agora a gente vai seguir o vídeo, mostrando o nosso dia a dia aí no trabalho da roça, cuidando do nosso apiário, cuidando das nossas abelhas. E o trabalho de hoje vai ser fazer divisões de colmeias. A gente vai estar aumentando o nosso plantel, porque vez ou outra acontece alguns momentos, alguns contratempos em que as colmeias elas podem ir embora, né? As abelhas podem ir embora, abandonar a colmeia. Então esse é o intuito da gente aumentar aí nosso plantel. Na verdade a gente não tem intuito de aumentar nosso apiário em quantidade, né? Porque a gente já tem a quantidade exata de abelhas, e nem aumentar a quantidade de apiários, porque a gente tem 2 apiários e na correria do nosso dia a dia a gente não tem condições aí de estar trabalhando com mais um apiário, pelo menos por hora não. Então aí a gente já vai começar, depois da gente organizar lá aquele núcleo com aquele enxame pequenininho, a gente vai pegar esse outro núcleo. Então as divisões a gente sempre faz, galerinha, nesses núcleos que são caixas pequenas que cabem aí 5 quadros. Então o intuito dessa divisão aí é você transferir pelo menos 3 quadros diferentes para a caixa núcleo. Quais são esses 3 quadros, pessoal? Um quadro com abelhas já para nascer, como esse daí. Um quadro com abelhas com larvas já maiores e também ovinhos, e um quadro com alimentos. Nessa fase eu tenho obrigatoriamente transferir um quadro com larvas de até 3 dias ou ovinhos, tá? Porque senão as abelhas não vão conseguir formar aí uma nova rainha. Já alimentos, eu tenho que transferir, claro, mas não obrigatoriamente nessa questão aí eu preciso transferir tantos alimentos, porque nessa caixa aí vão ficar exclusivamente abelhas campeiras. Vocês vão entender aí o processo que eu vou trocar essa caixa que eu estou colocando os quadros com cera alveolada neste momento. Eu vou retirar ela desse local e vou colocar a caixa núcleo nesse mesmo local. Então as abelhas que estão no campo, elas vão entrar dentro dessa caixa núcleo que eu vou estar formando aí uma nova rainha. Então os quadros que foram retirados eu coloquei na caixa núcleo e completo com cera alveolada. Então isso já é uma forma da abelha aí, da colmeia, estar desenvolvendo novos quadros, favorecendo aí a postura da rainha. Então quando a gente chegar lá na época da florada do café, que vai começar daqui uns 3 meses, praticamente esses quadros já vão estar formados já com postura da rainha. Então isso favorece muito o desenvolvimento aí da colmeia. Então aí estou organizando agora a melgueira. Essa caixa aí, ela possui 2 melgueiras, não possui mel, porque vocês viram aí no vídeo anterior que nessa época ela não produz mel, somente uma quantidade para elas se manterem, para manter a colmeia viva. E dá para ver que não está faltando mel nem pólen na natureza, porque as colmeias estão fortes. Dá para ver pela quantidade de abelhas, os quadros estão todos ocupados, elas estão ocupando todas as melgueiras, mas a gente mantém ainda as melgueiras para conservar aí a cera e os quadros
Porque se a gente retira, mesmo que a gente tenta estocar da melhor forma possível, ocorre aí o acúmulo de traças e tudo mais. E as traças, elas devoram aí a cera das abelhas. Então aí eu e meu irmão, nós vamos retirar aí a caixa. Passamos aí a câmera para meu pai. Então aí nós vamos pegar em 2 pessoas e vamos estar levando ela para um novo local. Observe que esse transporte ali ele deve ser realizado com bastante cuidado para você não esmagar, porque a quantidade de abelhas é muito grande, então o risco de você esmagar alguma abelha, ela também é muito grande. E como a gente mexeu nos quadros do ninho, existe a possibilidade da rainha ela vir para uma parte externa da colmeia, e quando você pegar a caixa, você está aí esmagando sim a rainha. Então ali a gente já tinha esse cavalete no lugar. No ano passado a colmeia que estava nesse local aí, ela abandonou a caixa, a gente não sabe o motivo. Quando a gente chegou para colher o mel dessa caixa, da caixa que existia nesse local, elas já estava completamente tomado pelas traças. Então a gente levou embora e ferveu a caixa. E aí agora a gente vai voltar para o local onde a gente retirou a caixa original. Vamos colocar o núcleo e completar aí com cera alveolada. A gente colocou 3 caixas, 3 quadros, corrigindo. Mas lembrando, pessoal, nessa primeira caixa aí, eu só tirei 2 quadros. E aí eu vou retirar um terceiro quadro de uma outra colmeia, de uma segunda colmeia. Isso também é possível, tá? Quando não se tem a variedade, né, necessária. Igual eu falei, eu preciso de alimento, abelhas para nascer e abelhas para com ovos e larvas de até 3 dias. Então, se eu não encontro na colmeia esses 3 tipos de quadro, eu posso pegar quadro de um segundo ou até de um terceiro. Isso não é o problema, você misturar os quadros. Então ali eu vou retirar. Só lembrando, pessoal, uma coisa que eu não falei até agora, se vocês não observaram, os quadros que eu retiro da colmeia e levo para a caixa que vai ser dividida, eu não levo com uma quantidade grande de abelhas. Aí eu observo como que está, tá vendo? Eu balanço o quadro. E isso daí é muito, mas muito importante para você não transportar a rainha para a caixa núcleo. Porque, mas se eu levar a rainha para a caixa núcleo, eu não vou estar favorecendo? Sim, só que o controle de realeiras numa caixa núcleo com 3 quadros de favos já velhos, é muito mais fácil você fazer esse controle do que em uma caixa com 10 quadros que elas vão puxar 20, 30 realeiras e ao final é capaz de ela entrar num estado crônico de enxameação até finalizar com todas as abelhas enxameando. E aí a sua colmeia vai acabar a zero, vai se finalizar. Então ali eu peguei um outro quadro e vou levar esse outro quadro aí, um outro quadro para completar aí. Então nessa caixa aí eu vou levar 4 quadros, 2 de uma caixa e 2 de outra caixa. Só lembrando, essa caixa aí é uma das caixas mais antigas que a gente tem. A gente já fez várias divisões. Ela é uma ótima produtora de mel. As rainhas dessa colmeia, elas não têm o vício de subir
para melgueiro fazer postura, e mesmo assim elas produzem muito mel. Então ali eu já estava tentando colocar um sexto quadro na caixa núcleo. Aí meu pai falou assim: ué, mas você vai colocar 6, não vai entrar não. Eu falei: vai entrar sim. Vou apertar aqui, esse negócio vai ter que entrar. Mais fácil eu arrebentar a caixa ali, mas o quadro não ia entrar, pessoal. A caixa é feita para colocar 5 quadros. Mas eu já tinha colocado 4 quadros das caixas, né, que eu tinha retirado, mais um de cera alveolada. Então eu tava aí já pirando com tanta abelha e o calor dentro da caixa ali. Então isso é importante também. Pessoas, né, vários membros da equipe, experiência no trabalho da apicultura, porque todo mundo aí é passível de errar. Então isso daí é muito importante, de todo mundo estar trabalhando junto e observando o trabalho que está sendo realizado. Então nesse momento aí eu já fechei a caixa. Vocês podem observar a quantidade de abelhas rodeando. Não coloquei a cobertura, porque, pessoal, eu vou depois ao final voltar retornando aí nessa caixa para mostrar para vocês a quantidade de abelhas. E aí eu retirei 2 quadros. E olha o terceiro quadro ali seguinte, como que está completo. Então isso, retirando 2 quadros de uma colmeia dessa, você não está prejudicando. Ao contrário, você está favorecendo aí, como eu disse, o desenvolvimento, porque você está colocando quadros novos. Então, sempre quadros novos é espaço para a rainha fazer postura. Ela gosta, ela sempre vai ser direcionada, vai se direcionar para esses quadros novos, porque imediatamente as abelhas já começam a puxar esses quadros ali, formar os alvéolos nessa impressão aí de lâmina alveolada, né, de cera alveolada. Então aí tampei essa caixa, né, que eu tinha retirado. Então até agora a gente mexeu em 2 caixas e fizemos uma divisão. Então a gente vai aí para... Então aqui, pessoal, nessa segunda divisão, já peguei essa caixa e já reconheci, tá vendo a marcação aí, 03, é a marcação original dela. Essa foi uma das 5 caixas que a gente fez inicialmente. Então, quando a gente começou a mexer com abelha, decidimos que íamos trabalhar com apicultura profissional. A gente fez 2 caixas padrão Langstroth e 3 caixas núcleo. Então essa foi a primeira caixa núcleo fabricada. Isso no ano de 2019, né? Finalzinho de 2019, eu e meu pai fabricamos essa caixa. Essas caixas ainda eram feitas de madeira maciça, né? Hoje a gente trabalha com taipá, fervido no óleo de cozinha, que também tem uma boa resistência. E qual o problema dessas caixas, pessoal? Elas são muito pesadas, as melgueiras são pesadas, as caixas são pesadas para você manusear. Então se você precisar de carregar uma colmeia dessa, você precisa colocar muita força. Ah, mas a distância é curta. Galera, nem sempre a distância é curta quando você vai fazer um transporte aí de uma colmeia, de um apiário para o outro, ou formar um novo apiário. Então a gente sempre tem que pensar nessas condições, porque nem sempre um apiário ele vai ser fixo, entendeu? Então aí bateu até uma nostalgia, né, da época que a gente começou, dezembro de 2019, nós começamos aí a fabricar essas caixas, ainda pouco experiente no ramo da apicultura, e a gente aprendeu muito de lá para cá, trabalhando, errando, acertando, pesquisando, estudando. Então aí a gente vai abrir a nova caixa ali. A gente já separou o novo núcleo, né? Já contamos aí a história. E um dia eu vou fazer um vídeo aí contando sobre a história aí de como começou, né, essa apicultura nossa. Que essas histórias são sempre interessantes, né, para não se perder. Quais foram os motivos, por que a gente decidiu. Então assim, tem muito detalhe interessante aí, que hoje a gente
Armazém Gasparini, ele representa uma grande referência na cidade aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Vitória também são bem conhecidos no ramo da apicultura. Embora a gente comercializa outros produtos, mas o ramo da apicultura é um dos mais conhecidos. Então aí a gente está descolando. Veja, pessoal, que essa caixa ela já fica dentro da mata. É um local mais sombreado, e caixas que ficam em locais sombreados, elas tendem a ser mais propolizadas. Então aí, ó, dá para ver a quantidade de abelhas, né? Se não tiver um bom controle de fumaça nesse momento, pessoal, e uma boa roupa, você realmente vai passar aperto para manusear ali essas caixas de abelha. Porque a partir do momento que as abelhas elas começam a ferroar, elas vão soltando esse feromônio, e as outras abelhas elas vão ficando cada vez mais agitadas. Então ali a gente retirando já as duas melgueiras. Essa caixa também, sempre quando a gente vai fazer uma divisão, galera, a gente escolhe as caixas que tiveram uma boa produção de mel na safra anterior. Então agora o trabalho tem que ser feito com bastante atenção, pessoal, que eu tenho que observar, ver se tem postura jovem nesse quadro, né, que é o quadro mais importante de uma divisão. É o quadro com ovinhos e larvas de até 3 dias. Só lembrando, se não possui esse tipo de postura, não se forma uma nova colmeia. O enxame ele vai diminuindo a quantidade de abelhas até acabar zerando aí o número de abelhas. Ou ele pode entrar no estado de colmeia zanganeira, né? Que é eu já até expliquei aqui no canal. Se tiver alguém aí com dúvida do que é a colmeia zanganeira, pode deixar nos comentários que eu faço aí um novo vídeo explicando. Então vocês viram ali com o segundo quadro com bastante já filhotes, já operculado, já em estado bem avançado já para nascer. E aí vou olhar esse quadro do canto, então sempre tem que ser mexido, né, para a gente observar de perto. Olha o estado desse quadro. Então essa caixa está muito forte de postura, pessoal. Mas aí, tá vendo? Esse quadro também, ele tá com bastante postura, só que ele tem tanto abelhas já mais velhas e também postura mais nova. Então aí já retirado os quadros de filhotes, vou colocar mais uma vez os quadros de cera alveolada. Então nesse momento, galera, vocês observam que eu coloco os quadros numa disposição que não favorece muito. Quem entende um pouco aí, às vezes pode até criticar. Às vezes eu coloco em algumas colmeias, eu coloco um quadro mais velho no canto, depois eu coloco 2 de cera alveolada ou 3 de cera alveolada, vou variando um pouco a disposição. Por que que eu estou fazendo isso nesse momento, pessoal? Porque não é um momento que tem muita florada na natureza, é um momento que as abelhas não têm. Se eu matar uma rainha aí, manuseando, ela não vai ter muita chance de se recuperar. Então eu estou mexendo o mínimo possível nos quadros do ninho, porque pode acontecer no que eu arrasto um quadro desse para o lado, eu tá esmagando aí uma rainha, e uma caixa dessa pode zerar, né, se acabar o enxame, porque eu matei uma rainha no manuseio, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então aquela caixa já foi finalizada, aí é uma nova caixa já que eu tô mexendo. E nesse momento eu gostaria de chamar a atenção, pessoal, para o cavalete aí, onde que estão essas caixas em cima. Vocês viram que as nossas caixas todas possuem esse mesmo padrão de cavalete. Esse é um cavalete feito de vergalhão 516. Esse cavalete é a melhor coisa que já inventaram
para suportar, para colocar a caixa de abelha, né? E existem alguns vídeos aí na internet mostrando, falando detalhes de como montar. Mas se tiver alguém que tenha dúvida aí de como montar esses quadros de abelha, desculpa, esses cavaletes, deixem nos comentários que eu vou estar fazendo um vídeo completo de como montar esses cavaletes aí de abelha. Esses daí não fui eu que fabriquei, eu só fiz o projeto pro cara e o cara fabricou. Então assim, é muito importante também você decidir fazer isso, fazer com um cara que tenha experiência, porque a solda ela tem que estar bem firme, pessoal. Então assim, antes da gente trabalhar com esses cavaletes, a gente já fez várias adaptações com cano de PVC, fizemos de madeira, né, toco de eucalipto, né, assim. Os tocos de eucalipto não era eucalipto tratado, então era muito comum a gente chegar no apiário na época da produção de mel e ter caixas caídas pelo chão, e aí você risco de perder a produção, de perder a colmeia. Então assim, a gente já teve alguns contratempos, e a partir do momento que a gente começou a trabalhar com esses cavaletes, foi zero preocupação, galera, zero preocupação mesmo. Então a melhor invenção para mim até hoje foi esse tipo de suporte aí. Então aí mais uma vez uma colmeia com bastante postura. Aí eu já balanço as abelhas, galera. Então isso não é para alvoroçar as abelhas, eu já expliquei, porque a gente não pode levar a abelha para lá, porque a gente corre risco de levar a abelha rainha, entendeu? Então aí já levamos 3 quadros, né? Olhando aí, bastante atenção. Essa roupa ela não favorece muito, a gente está visualizando, e a gente está numa área de mata que é um pouco mais escuro do que o normal. Então aí, galera, já completei aí mais uma caixa, e agora o processo é o mesmo. A gente vai jogar a cera alveolada para completar, tirar essa caixa daí e colocar a caixa núcleo no mesmo lugar. Então só lembrando, pessoal, que também para algumas pessoas que podem achar que a gente está prejudicando as abelhas aí com a aplicação de fumaça, vocês observam que a fumaça ela trabalha, tem que ser contínua no apiário. Isso não prejudica as abelhas, isso não faz com que elas fiquem tontas. A única coisa, a explicação que tem para a gente trabalhar, porque a abelha identifica a fumaça como perigo. Então assim, antes de começar a gente já faz uma aplicação de fumaça por todo o apiário, para elas encherem o abdômen de mel e não conseguir entortar o abdômen para realizar a manobra de ferroada. E a partir daí elas ficam mais pesadas, elas não conseguem dobrar, e a gente só precisa ficar controlando aquelas abelhas que são as abelhas sentinelas, abelhas que não enchem o abdômen nesses momentos, porque o intuito delas é proteger aí a colmeia, mas de forma alguma elas vão ficar tontas. Então a quantidade de fumaça também não pode ser excessiva, tanto para as abelhas quanto para o nosso bem-estar, pessoal, porque a fumaça também é prejudicial para a gente. Embora que uma coisa muito interessante em relação à aplicação da fumaça é que a fumaça que a gente usa, né, o material que a gente usa para fumaça é da palha de café, em que ela é pouco prejudicial para a gente, ela arde pouco os olhos, né? Se você utilizar qualquer outro material, folha seca, maravalha de madeira, e fica muito difícil para você trabalhar com uma quantidade dessa aí de colmeias. Então aí, pessoal, numa nova divisão, a gente já está no final do apiário. Vocês podem observar aí que o nosso apiário ele fica excluindo uma condição, ele fica no local perfeito. Qual é a única condição? Ele fica no topo do morro. A condição ideal é que ele ficasse embaixo, porque a abelha ela sai da colmeia, ela nessas condições ela está descendo vazia, enche o abdômen de mel
de néctar e volta para comer. Então ela está subindo o morro carregado. Tirando essa condição, ela fica numa área que pega sol da manhã, então de 10 horas para frente ela já é sombreada. Ela fica perto d'água, que a gente tem um reservatório a 30 metros daí, com água contínua. E a condução, né? O carro consegue chegar praticamente dentro do apiário. Então assim, esse apiário nosso, ele fica ele tem as condições perfeitas para desenvolver, pessoal, tanto que a gente teve uma produção muito boa esse ano, e tanto pela condição do apiário, né, tanto pelo manejo que a gente teve com ele. Então, no próximo vídeo aí vou poder estar falando aí do manejo em relação ao apiário. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar para quem gostaria de trabalhar aí na apicultura, esse equipamento que eu tenho em mãos é um equipamento que faz serviço de uma pessoa, pessoal. Eu sempre falo isso em questões de ferramenta boa, porque isso vai agilizar muito o seu trabalho, te cansando muito menos. Então, a gente trabalha sempre em 3 pessoas. Eu já trabalhei sozinho, nós já trabalhamos em 2 pessoas e hoje a gente dá preferência a trabalhar em 3 pessoas, principalmente na época de colheita de mel. Visto que esse manejo que a gente fez dessa vez foi praticamente em 2 pessoas, porque uma ficou gravando. Então assim, quando você tem um material desse daí, você cansa muito menos. Então você consegue destacar o quadro, você consegue puxar ele, você consegue sacudir o favo de mel. Então o manejo fica muito mais rápido, muito mais seguro e muito menos cansativo. Eu já vi pessoas utilizando facas ou outros objetos, mas para mim, eu já utilizei também facas, eu utilizei formão normal, esses formão tipo de pedreiro, mas esse daí, porque ele tem a possibilidade de você pegar o quadro e destacar. Então isso daí favorece muito os trabalhos. Então aqui a gente está retirando a colmeia do local original dela. Vamos colocar agora a caixinha no local onde estava a caixa original, então a caixa núcleo. Nesse momento aí, galerinha, a gente já está trabalhando há mais de horas, sendo que só de filmagem nesse dia aí foram quase 80 minutos, então 1h20 só de filmagem. E aí em cortes a gente teve dois vídeos aí, um mais de 20 minutos e esse que vai ser mais de 30 minutos. Então é bastante cansativo, mas é bem reconfortante em relação ao desenvolvimento. A gente vê como que é a evolução das abelhas quando você produz um novo enxame, igual a gente está fazendo aí. A gente está criando um novo sistema. A gente está pegando quadros de uma caixa, quadros de outra caixa e formando uma terceira caixa. Então assim, é como se você estivesse criando um novo animal, um pet, por exemplo. É muito gratificante isso daí. Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Então quando a gente iniciou, eu ficava ansioso quando a gente fazia uma divisão para estar aí olhando, ver se estava puxando a realeira. E isso às vezes até atrapalhava a evolução da colmeia, porque eu mexia demais, né? Então depois de um tempo a gente observou que às vezes mexer menos é mais interessante do que você estar mexendo com muita frequência. E ali mostrando um quadro de melgueira repleta de filhotes. Então aí possivelmente embaixo, a parte de baixo dessa colmeia, ela vai estar mais fraca em relação à postura, né? Isso a gente vê com muita frequência. Então quando a gente já vê uma caixa dessas com essa disposição de postura, pela experiência a gente já sabe que embaixo às vezes não vai encontrar coisa boa, porque não é época de
de produção de mel. Então a abelha, a rainha não está colocando tanta postura assim para encher os quadros de baixo e ainda subir para a melgueira. Então aí, ó, a gente vê quadros de cera alveolada ainda embaixo sem puxar. Assim, não tem muita explicação para isso estar acontecendo. Eu vou dar uma mexida aí para ver se eu consigo dar uma organizada. Então a gente dá uma olhada para ver se consegue entender o que está acontecendo. Mas é um pouco estranho esse tipo de situação. Então ali, pessoal, agora eu encontro ali um dos primeiros quadros que a gente fez. Olha, ele ainda era feito a ripinha lateral, né? Essa parte lateral da mesma largura da ripa superior e da inferior. Então é assim, um trabalho ainda muito amador comparado com os quadros que a gente fez, né, nas últimas vezes que a gente produziu. E aí a gente dando mais uma olhada pra gente tentar dar uma organizada, porque realmente essa caixa tá um pouco bagunçada. Mas é assim mesmo, galera. A gente vai, às vezes nem sempre as abelhas trabalham da forma que a gente quer, né? Elas acham as formas dela de estar aí trabalhando e organizando a colmeia. Pode ser que alguma coisa embaixo não estava agradando a rainha. Aí então ela sobe para fazer postura, porque ela tem espaço na parte superior, tem as duas melgueiras aí na parte superior, e na parte inferior realmente elas não vão desenvolver. Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. Então aí já mais uma divisão feita. E o interessante, galera, quando você faz uma divisão desse tipo aí, cerca de 10 dias depois, uma semana depois, ou 10 dias, até 10 dias, você fazer uma revisão para tirar o excesso de realeira. Como a gente não está lá nesse período de 7 a 10 dias, a gente vai contar aí um pouco com a sorte para elas estarem desenvolvendo da forma correta, mas com 15 dias, isso significa que quando estiver nascendo aí as rainhas, a gente vai estar fazendo uma revisão, né, para estar vendo se é necessário fazer algum manejo ou não. Então ali eu retirei alguns quadros que não estava agradando muito. Vou colocar quadros de cera alveolada para eles estarem desenvolvendo, né? Tem bastante abelha, tem bastante filhote para nascer, então não é uma caixa que está arriscado ela se acabar. Então ela só precisa se organizar. Então nesse momento aí eu estou mostrando que a gente vai colocar alguns quadros de cera alveolada, porque eu já tirei outros quadros também que eu vou descartar. Descartar o modo de dizer, a gente reaproveita aquele resto de cera e coloca uma nova lâmina de cera. E aí depois, na época da florada, a gente procura aí trocar mais uns 2 quadros, porque isso induz aí a rainha a estar fazendo postura na parte do ninho e não tá trabalhando aí na parte das melgueiras, não fazendo postura na parte das melgueiras, porque senão a produção de mel ela vai ficar completamente comprometida na época da florada. Então aí eu retorno com as melgueiras para cima das caixas. Vou deixar as 2 melgueiras porque em cima a gente tem filhotes que vão nascer, então não posso retirar essas melgueiras daí. Inclusive a rainha ela pode estar nessa parte superior aí das caixas, pessoal. Então é isso daí. Então aí, galera, a gente fez 4 divisões. A 5ª divisão que seria feita, chegou aquela caixa onde tem aí a cera alveolada. Chegou aquele enxame, né, que a gente colocou o quadro de cera alveolada. Então a gente não vai fazer a 5ª divisão. A gente vai dar a oportunidade desse enxame aí estar se desenvolvendo. A gente não vai colocar um quadro de filhotes para ele, porque ele tem poucas abelhas, então não tem condições dele se desenvolver. Se ele for um enxame com potencial mesmo,
ele vai aí estar se desenvolvendo. Se não tiver potencial para desenvolver, infelizmente, a natureza vai ter que fazer o trabalho dela, né? Dele se acabar, né? Esse é o processo natural aí da evolução. E aí, para finalizar o vídeo, galera, vou mostrar para vocês o primeiro divisão que a gente fez. Só lembrando que não deu tempo de retornar todas as abelhas ainda do campo, né? Isso vai aumentar muito a quantidade, mas olha aí, todos os 4 quadros de filhotes estão ocupados. Então isso é importante, galera. Eu já fiz divisão onde que os 4 quadros eles não ficam ocupados, ou 5, na época eu fiz com 5 quadros, com poucas abelhas, e as traças elas acabaram tomando conta, e o enxame ele não se desenvolveu. A traça é um verdadeiro inimigo aí das abelhas. Então, galera, esse daí foi o nosso trabalho de hoje. Desculpa aí o vídeo ser muito longo, mas o intuito mesmo não era para ser rápido, era para ser um vídeo mostrando aí, um vídeo descontraído para quem gosta mesmo desse tipo de trabalho, de acompanhar, de assistir esse tipo de vídeo. É um trabalho legal, é um trabalho satisfatório, que traz muita alegria e muito importante aí para a natureza, né? Além delas produzirem um mel, elas têm um trabalho muito importante na natureza. Então, pessoal, mais uma vez agradeço. Não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos. Então fiquem com Deus, tchau e obrigado.